Olá, galera vascaína, olá, gigante vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos falar sobre Renato Gaúcho, vamos falar sobre negociações, contratações, vamos comentar, pessoal, sobre o jogo de ontem, né, a grande vitória do Vasco por 2-0 lá em Belém, no Paysandu, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Peço também, pessoal, a você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu joinha, divulgue o canal aí para mais vascaínos, divulgue o canal para amigos aí próximo a você, para que eles deixem o seu like, se inscreva no canal e estará ajudando um vascaíno arretado. Vascaíno ajuda vascaíno, pessoal. Galera, agora vamos começar o vídeo, falar sobre Renato Gaúcho. Renato Gaúcho está passando um momento de luto, né? Quando o Renato ia embarcar embarcar para a viagem para Belém, o Renato recebeu a notícia que a irmã dele faleceu. Era a irmã que ele era mais apegado, falou numa entrevista, que era a irmã que ele era mais apegado, né? Um momento difícil. Mesmo assim, Renato foi para o jogo, ficou lá à beira do campo comandando o time, né? E dava para se notar que ele estava um pouco meio abatido, né? A pessoa perdeu um muito querido na família, não é boa coisa, né? Ele na entrevista falou que trabalho, ele estava à frente da equipe e foi, né, para lá, para Belém, mas que a família estava lá, a família estava unida e ele resolveu ficar e com o elenco. E aí, galera, desejar, ou dar os meus pêsames a ele, né? Que Deus conforte o coração da família de Renato Gaúcho, que Deus conforte o coração do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, cara muito forte, batalhador, cara. São momentos difíceis como esse, né? E Renato Gaúcho foi muito forte de viajar com o elenco, tá lá à beira do campo, conseguiu a vitória. Renato Gaúcho, é isso aí, cara. Força, sua irmã com certeza está ao lado de Deus e que Deus conforte o seu coração e o coração de toda a sua família. E os pêsames aqui do canal Vasco é Gigante. Galera, vamos falar sobre agora contratações, né, sobre negociações. O Vasco vem conversando com o jogador cria da casa, Evander, que joga lá no Cincinnati, nos Estados Unidos. Evander está querendo voltar a jogar no futebol brasileiro. É um cria da casa, né? Uma entrevista que houve aí, o Evander falou, o entrevistador perguntou, ele voltando a jogar no futebol brasileiro, se ele tinha algum clube lá de preferência, ele falou que o Vasco, ele quer voltar aqui, ele quer preferência voltar a jogar no Vasco, né? Foi onde projetou ele é o cria da casa. Isso é muito bom, né? Ver os jogadores que saíram aqui do Vasco, querendo voltar a jogar no Vasco, porque tem aquele amor pelo clube. O Vasco é um time apaixonante, na realidade. Né? O início do ano, o Palmeiras e o Flamengo tentou trazer esse jogador, mas ele não teve êxito na negociação. E agora o jogador quer voltar a jogar no Brasil, e aí a preferência é do Vasco, jogador meio atacante, muito bom, muito ágil, muito habilidoso. O Vasco está precisando de um jogador como esse, com meio atacante, cara, ali no meio do campo. O Vasco, na realidade, precisa de vários jogadores de atacante, precisa de uma ponta direita, precisa de um zagueiro, né? Precisa de volante, e o Vander será bem-vindo, cara, para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, você sabe, o Vasco da Gama está sondando os jogadores, vários jogadores, né? E o Admar não para. Galera, um outro jogador também que o Vasco está de olho, que o Vasco já tinha vontade de contratar esse jogador há tempo, é o Vitor Sá, né? É um lateral esquerdo, né? Joga bastante, né? É destaque lá na Rússia, ele joga no Krasnodar da Rússia, FC Krasnodar da Rússia. É destaque lá, já foi artilheiro por lá, muitas assistências, jogador muito habilidoso. O Vasco está precisando de um lateral esquerdo ali, porque só tem o Rojas, né?
só tem o Andrés Gomes, e o Andrés Gomes, possa ser que o Andrés Gomes tenha uma contusão, saia por cartão amarelo, e aí não tem ninguém para suprir ali o lado esquerdo. Então o Vasco está de olho nesse jogador, do Vitor Sá. Esse jogador, o Vitor Sá, já foi destaque no Botafogo, né, que saiu do Botafogo, foi lá para a Rússia e está querendo voltar, né, para o futebol brasileiro. E o Vasco está de olho aí, o Admar Lopes conversando com o jogador, conversando aí com o empresário desses jogadores. O interessante e o bom é que esses jogadores vêm de graça, né? O jogador está terminando esse contrato lá e aí está vindo de graça. Se vir para o Vasco, vem de graça. Não vai ser fácil trazer jogador, porque tem vários clubes aí que estão querendo também, né? Vários clubes agora vai abrir a janela de negociação. E aí, muitos clubes, com certeza, né? Não só do Brasil, como clubes da Europa, vai querer contratar esse jogador. Então o Vasco já está se antecipando, conversando, o Admar Lopes aí tá trabalhando, não para. Será com a vinda desses jogadores, cara, conseguir contratar esses dois jogadores será muito bom. O Vasco está de olho aí em vários jogadores, como Cebolinha, como Arboleda, como Barbosa do Botafogo, né? Como Fabinho, muitos jogadores, né? Cebolinha, muitos jogadores o Vasco está sondando, porque quando abrir a janela aí, o Vasco o Ademar já conversando, porque aí já pode firmar aí quem sabe um pré-contrato, né? Começa a conversar com o jogador para ver o interesse do jogador, se tem interesse de vir jogar no Vasco, morar no Rio, né? E vamos ver aí como é que vai ficar essas negociações aí. Muito clube também de olho no Andrés Gomes. Acho que para segurar o Andrés Gomes vai ser difícil aí, com muitos clubes europeus querendo negociar o jogador. Vamos ver como é que vai ficar, né, essas negociações. Galera, agora vamos falar do jogo de ontem, né? O Vasco ganhou 2-0, né? Lá em Belém, contra o Papão da Curuçu, o Paysandu. O primeiro jogo, primeiro tempo, né? Primeiro tempo, até os 15 minutos, o Vasco jogou bem ali, fazendo as articulações ali na frente da área, ali no meio do campo. E o Vasco ainda, o Rojas deu um chute lá, fez uma jogada, deu um chute, o goleiro espalmou, a bola bateu na trave e saiu. Teve uma jogada que o, que o Spinelli fez o pivô para Rojas, ali o Rojas não teve paciência, não botou a bola no chão para fazer uma jogada, não, já foi logo chutando. Quer dizer, o Vasco chutou pouco no primeiro tempo. Depois dos 20 minutos, o Paysandu começou a gostar do jogo, né? O Paysandu deu mais perigo, levou mais perigo de bola de jogo ao Vasco do que o Vasco ao Paysandu. Terminou o primeiro tempo, o Vasco, o Paysandu foi um pouco melhor no primeiro tempo. Houve uma discussãozinha lá saindo do campo entre Thiago Mendes e Puma Rodrigues, né, antes de descer para o vestiário, começaram a discutir, coisa de jogo, todos os dois cabeça quente. E aí o Vasco voltou para o segundo tempo. O Vasco voltou para o segundo tempo, voltou muito bem, foi para cima. No segundo tempo o Vasco amassou o Paysandu na realidade. E aí, aos 10 minutos, teve um lateral lá que Rojas bateu rápido o lateral. O Andrés Gomes lançou a bola e lá encontrou o Spinelli, que botou a bola na rede, 1-0 aos 10 minutos. O Spinelli muito bem no jogo, muito bem mesmo. E o Vasco foi para cima, começou a jogar, amassar mesmo o Paysandu. Jogadores voltaram com outra cabeça. Acho que Renato Gaúcho, que não gostou muito do primeiro tempo, deu uma chamada lá no vestiário, nos jogadores. E aí, aos 16 minutos, o Rojas pegou uma bola lá pela lateral esquerda, cruzou e Spinelli de cabeça, né, fez o segundo gol. Spinelli meteu a cabeça lá, ainda levou uma pancada, mas mesmo assim, o Spinelli fez o segundo gol da partida. Uma grande partida do Spinelli, o destaque ali, ele, como sempre, o Andrés Gomes, jogaram muito bem no primeiro tempo. O Rojas, o Vasco está de parabéns, a vitória contra o Paysandu, fora de casa, difícil de ganhar lá no Mangueirão contra o Paysandu. Primeiro tempo foi melhor o Paysandu, foi para cima, mas o Vasco foi melhor, venceu o jogo, né? Uma grande partida de Spinelli. Lá aos 25 minutos, o Vasco, o Renato Gaúcho deu uma mexida, tirou o Spinelli, tirou o Rojas, tirou o Tietê, entrou com o Brenner,
entrou com Nuno Moreira, e aí o Vasco mexeu, fez uma mexida depois, tem o Matheus França já terminando o jogo, entrou com o Hugo Moura, para descansar os jogadores. E aí, galera, a vitória, uma vitória muito importante, né? Muito importante mesmo. Conseguir a vitória fora de casa, né? Difícil, um jogo difícil, o Paysandu não é fácil, né? E 3 pontos. O segundo jogo será no Rio de Janeiro, né? Acho que lá para o dia 12. E aí, o Vasco tem mais uma tranquilidade, um bom resultado trouxe para a segunda partida. O Vasco mereceu, né, esse jogo, ganhar esses 3 pontos. E aí agora é só a preparação para o Corinthians no domingo às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. Jogadores destaques: Spinelli, né? Rojas jogou bem, Tietê jogou bem, o Thiago Mendes muito bem na partida, Andrés Gomes, como sempre, muito bem, o Cauã Barros, cara, muito bem ali atrás. Na zaga ali, a Saldívia, de vez em quando fazendo medo na zaga, não é jogada lá, ele deu uma espalhada lá. O, o Cuiabano, cara, o Cuiabano não foi muito bem assim, foi, né, igual às outras partidas, não foi muito bem. E, cara, esse foi o jogo. Tá de parabéns o Vasco da Gama, né? Renato Gaúcho, mesmo com a notícia, né, que aconteceu, ele lá na beira do campo, incentivando o time, né? E aí, cara, uma vitória, tá de parabéns o nosso querido e amado Vasco da Gama. Iniciar, nada melhor do que iniciar, né, a Copa do Brasil com 3 pontos. Agora, preparar a semana de preparação, o restante dos dias de preparação, hoje, amanhã e sábado, para enfrentar o Corinthians, que vai ser um jogo difícil, né? Sabemos que o jogo, o Diniz está à frente, né, do Corinthians agora como treinador, conhece a equipe, né? Treinou a equipe aí, mas não é nada difícil. Vamos para cima do Corinthians domingo, conseguir mais 3 pontos. Renato agora tem 11 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate e 3 empates. Tá? Uma boa porcentagem. É isso aí, galera. Vamos ter paciência que o Vasco vai chegar longe. Ok, pessoal? Galera, por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau, galera.